E aí, tudo beleza? No vídeo passado, nós conversamos um pouquinho a respeito da construção de cilindros. Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade a essa questão, mas com uma aplicação mais prática, porque nós vamos estar construindo à mão. É indispensável o uso dos cilindros para que a gente possa fazer mão, braço, pernas e muitos outros objetos ou coisas que existem na natureza. Então, se você por acaso tem dificuldade de poder fazer cilindros, eu aconselharia você assistir o vídeo anterior para que então você possa nos acompanhar nesse vídeo aqui. Vou deixar o card aqui em cima ou o link na descrição. Então, nesse vídeo, nós vamos estar abordando a construção da mão. Eu já deixei separado aqui algumas imagens. São exercícios que eu fiz utilizando apenas a caneta. E eu organizei um pouco mais aqui as imagens para que fique mais fácil a compreensão. Inicialmente, nós vamos fazer essas primeiras construções. São construções mais simples, onde nós entendemos a estrutura da mão. Mas uma vez abordado esse primeiro ponto, nós vamos passar para uma parte um pouco mais elaborada, que é não só fazer a mão em ângulos diferentes, como também a construção dos dedos quando eles flexionam. Posteriormente, nós podemos considerar ângulos mais complexos ou a mão segurando outros objetos. Isso é algo que enriquece muito os nossos trabalhos. Entender a construção lógica da mão vai nos ajudar a fazer o desenho como muitos desenhistas querem, que é desenhar apenas de imaginação. Claro que para isso nós precisamos ter uma certa compreensão sobre perspectiva e sobre as formas geométricas. São coisas que andam de mãos dadas. Então é muito importante você dar atenção a construções mais simples, como foi abordado na aula anterior. Agora, para esse vídeo aqui, nós vamos fazer a construção da mão de uma forma bem simples, né? Nós vamos construir a mão vista de frente. Para esse vídeo, nós vamos fazer o seguinte, para essa nossa aula. Nós vamos fazer a construção utilizando os cilindros, mas também nós vamos precisar de uma outra forma geométrica muito importante, que no caso é uma caixa, né? Aqui nós vamos fazer um retângulo, para que nós possamos fazer a representação da palma da mão. Esse triângulo que eu irei colocar do lado representa o local onde fica o polegar opositor. Então, nós precisamos posicioná-lo em cima dessa estrutura. Perceba o seguinte, a parte da base ela é mais grossa em relação à ponta do dedo. Essa, na verdade, esse padrão, né, de diminuição, ele acontece nos membros do nosso corpo. Por exemplo, o ombro ele é mais largo, né, que o cotovelo. Por sua vez, o cotovelo é mais largo do que o punho, que por sua vez é mais largo do que as articulações que existem até chegar na ponta dos dedos. Então, esse processo, né, de diminuir conforme o membro vai se estendendo, se aplica também no caso da mão, onde nós temos uma base que ela é mais grossa, né, e temos a extremidade que é mais fina. Essa mesma aplicação nós vamos fazer para os dedos, que ficam aqui em cima. Mas antes, vamos pegar a medida que nós estabelecemos para esse nosso retângulo. Vou colocar uma linha vermelha que representa a altura, né, desse retângulo. E eu irei colocar aqui em cima. Acontece o seguinte, as pessoas têm dedos com tamanhos diferentes. Eu, por exemplo, sou uma pessoa com dedos curtos, mas existem pessoas que têm os dedos mais longos. Então, nesse primeiro caso, a abordagem que eu vou mostrar aqui, ela certamente não é uma regra, mas ela vai nos auxiliar nessa primeira consideração. Vou diminuir um pouco o tamanho da palma, né, que nós pegamos. Se você quiser ter quiser ter mais certeza,
você pode fazer uma comparação com as suas próprias mãos. Por exemplo, utilizando aqui as suas mãos como um exemplo dessa consideração, eu vou pegar aqui, ó, o meu polegar, perdão, meu dedo médio, né? E vou colocar exatamente aonde está a base do dedo médio da minha mão direita. E aqui eu consigo ver claramente como o meu dedo médio, que é o maior dedo da minha mão, ele é menor em relação ao tamanho da palma da minha mão. Ele termina mais ou menos aqui. Então, essa compreensão da proporção do dedo em relação à palma é fundamental para que a gente possa fazer uma mão que não fique fora de proporção, que ela não fique estranha. Então, eu vou achar o meio de onde fica a palma da mão. Você poderia simplesmente traçar uma linha, né? Demarcando aonde seria mais ou menos a parte do meio. Mas não custa nada a gente usar um pouquinho de matemática aqui. Nós podemos utilizar duas hipotenusas e quando elas se cruzam, nós encontramos o centro. Esse centro é o que vai nos dar um norte para que a gente possa fazer o local do dedo médio, né? Não é exatamente no meio. Na verdade, se o polegar está para a direita, então o dedo médio ele vai ficar mais ou menos aqui. Então, nós podemos colocar uma inclinação para o lado direito, uma inclinação para o lado esquerdo. Essa inclinação vai nos ajudar a poder estabelecer a altura dos demais dedos, né? Tome cuidado para não inclinar demais. Também não deixe reto, né? Não deixe a linha na horizontal. Isso pode gerar uma estranheza, né, em relação ao nosso dedo. Aqui eu vou colocar o dedo indicador e do outro lado o anelar e o dedo mínimo. Observe que eu estou fazendo a parte de cima mais fina em relação à parte de baixo. Esse tamanho aqui, a largura, ela é menor em relação a essa base aqui. Isso é muito importante para que os dedos não fiquem estranhos, tá bom? Agora, qual seria o tamanho entre as articulações, né? Qual seria a distância? Vamos novamente aqui recorrer a nossas pequenas referências, né? Para que a gente possa fazer uma breve consideração do assunto. Tenho aqui 3 pedacinhos de cano, né? Canos PVC. Perceba que eles não são iguais, certo? Esse é maior do que esse, que por sua vez é maior do que esse. Se nós fôssemos fazer uma comparação desses canos com os nossos dedos, então essa seria a parte de baixo. Vamos diminuir um pouco, né? Pronto. Então essa aqui é a parte de baixo, essa daqui é a parte do meio e essa é a extremidade do dedo, onde fica as articulações. A propósito, aqui ficou uma boa dica para você fazer um exercício na sua casa. Você pode conseguir um cano, né? Um cano como esse, chamam de cano 20, né? E aí você pode colocá-lo em diferentes ângulos, como o que eu estou mostrando aqui, ó. Você pode tirar as fotos, né? E então, com base nessas fotos, você pode fazer a construção diferente. Vou dar um exemplo prático aqui para você. Estou aqui com um outro aparelho. E o que acontece? Ó, você pode tirar uma foto do que você está vendo, né? Exatamente como eu estou mostrando aqui, com o aparelho bem de cima. Mas você também pode tirar fotos com o aparelho de lado, né? Então você coloca o aparelho em ângulos diferentes para que você possa ter vistas diferentes dessa mesma construção. Então você pode tirar foto dele assim, né? De cima, mas também tire fotos, ó, de diferentes ângulos. Esses ângulos diferentes que você colocar o seu aparelho, né? Essas fotos com ângulos diferentes, você utiliza como referência para poder fazer as construções posteriores.
Isso aí vai lhe ajudar a ter uma visão mais ampla de como se comportam as formas geométricas em diferentes ângulos, né? Essa, essa compreensão básica ela é indispensável para que a gente possa fazer bem, né, os nossos dedos. Então, explicado isso, vamos agora colocar essa mesma proporção e eu vou utilizar o dedo médio como referência. Vou colocar uma parte maior aqui, depois uma parte menor. No vídeo anterior eu acho que eu fiz a construção, a contagem de cima para baixo, né? Então farei a mesma coisa aqui. O tamanho 3 maior do que o 2 maior do que o 1. E eu posso pegar essa referência e levar para a esquerda e para a direita. E aqui eu vou conseguir ter a estrutura necessária para poder fazer os dedos. Para a gente dar uma forma mais exata para a nossa mão, vamos utilizar aqui o preto. Vou utilizar também um outro pincel com a finalidade de definir melhor o formato. Tirar mais essa ideia do rascunho, né? Então vamos lá. Vou utilizar o traço regular também, que me permite ter um pouco mais de precisão na linha, na construção da linha. Esse primeiro exercício, apesar de que aqui eu estou fazendo de cabeça, né? Mas é muito importante que você possa fazer utilizando referência. Pode fazer com a sua própria mão. Você tira fotos da sua mão e faça as representações aqui. Então, no meu caso, como os meus dedos eles são mais gordinhos, né? Eu estou fazendo aqui uma representação mais parecida com os meus dedos. Mas essa questão da variação, forma, né, qual é o tipo de dedo, isso é uma questão que você vai pegar realmente com o tempo. Aqui eu esqueci de fazer uma abordagem. Foi bom não ter concluído aqui, porque vai me permitir falar sobre isso agora, né? É o seguinte, vamos tirar aqui essas linhas pretas rapidinho, só para explicar isso. Na base, nós também temos uma pequena triangulação. Então, aqui nessa base, nós também precisamos fazer esse movimento aqui, ó. O meio mais alto, certo? E as laterais aqui um pouco mais baixas, né? Não é reto realmente essa região aqui. O meio ele fica mais em cima. Então vamos voltar aqui e fazer exatamente dessa maneira. O programa que eu estou utilizando é o Sketchbook Pro. Eu não estou utilizando aqui nenhuma ferramenta especial, nenhum pincel, além dos que vem aqui no banco já deles, né? Apesar de que tem outros bancos de pincéis. Existe um banco, na verdade, de pincéis que você pode baixar. Mas eu estou utilizando aqui os que são comuns, tá? Do programa. Agora, em relação à palma da mão. Nós vamos ter aqui um arredondamento desses cantos, ó. A forma quadrada, né, é utilizada mais para ilustrar essa primeira consideração. A mão realmente ela não é quadrada assim. Pronto. Feito isso, eu vou acrescentar um pouquinho de sombra aqui nesse desenho, mais por uma questão de estética do que por necessidade. Vou selecionar aqui um
um pincel. Tem uma ponta mais fina, né? Acho que esse aqui dá para o gasto. Então vamos lá. A consideração aqui é bem simples. Ó. Nós vamos fazer uma marcação e nela nós vamos fazer um preenchimento. É zigue-zague, tá bom? Você faz em zigue-zague os movimentos. E o ângulo não precisa ser necessariamente esse ângulo que eu estou fazendo aqui. Pode ser com um outro, né? O importante é que uma vez definido o ângulo, você vá com ele até o final, certo? Não faça variações do ângulo e, de preferência, mantenha uma distância constante entre as linhas. Pessoal, eu vou desligar aqui um pouco o microfone, que tem uns cachorros ali. Quando parar aqui, eu volto a fazer uns comentários. Ok, então nós temos aqui a nossa primeira construção a respeito da mão. Agora nós vamos precisar mudar o ângulo, né? Nós fizemos a mão de frente, né? Então agora a gente precisa fazer a mão de lado. Eu fiz uma pequena modelagem aqui, usando o SketchUp, que eu falei também no vídeo passado, né? É gratuito, a versão que eu estou utilizando aqui é online. E eu já deixei pronto uma pequena modelagem. E essa modelagem ela vai nos ajudar a ter uma visão um pouco mais ampla de como é a mão. Vamos mudar aqui a cena. Pronto. Então certamente não ficou a modelagem das melhores, né? Mas ela vai ser útil, ela vai cumprir aqui o seu objetivo, né? Então, essa parte aqui, né, que nós estamos vendo agora, representaria a parte das costas da mão, certo? Já essa região aqui, ó, ela representa a parte da palma da mão. E como é que a gente vai saber disso, né? Que é o que realmente nos importa para a nossa consideração. É a inclinação que está o quadro que segura a mão. Vou fazer uma cópia dele aqui, ó, vou separar apenas ele, tá bom? Deixa eu colocar alinhadinho. Opa, removi a parte do polegar. Ok. A região da articulação, sei lá, eu acho que é isso não. Então, o que acontece? Ó? O formato da palma claro que aqui está bem grosseiro a coisa, né?
Mas eu deixei separado para que você possa visualizar, se concentrar nesse detalhe, ó. A parte de baixo, ela é mais larga, certo? E a parte de cima, ela é mais estreita, ok? E nós vamos ter um cortezinho aqui, ó, na lateral, representando a parte do onde fica o polegar, certo? Então, essa mão aqui, ela representa uma mão. Fiquei perdido agora. A mão esquerda, certo? Ela representa a mão esquerda. E a gente acabou fazendo uma mão, que é a mão direita, né? Mas isso não é realmente um problema. Aqui a gente pode espelhar, tem uma ferramenta que permite fazer isso. Virar, achei. Então, deixa eu virar aqui. Ver se esse eixo vermelho. Isso, agora sim, ó. Agora a gente tem a mão exatamente da forma como nós a projetamos, ok? Então essa aqui, ó, é o ângulo, perdão, é a mão certa, né, no sentido certo, tá bom? Então vamos voltar aqui para que a gente possa fazer a nossa projeção agora da mão vista assim, ó, de lado, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o programa e aqui a gente pode fazer a continuação desse processo. Eu vou colocar duas guias, só com a finalidade de nos ajudar a visualizar a parte de baixo da mão, a parte de cima, a altura aqui, ó, do polegar, ok? A altura do dedo médio, né? A parte da base do dedo médio. E em cima disso, a gente vai fazer aqui alguns rascunhos. Então, vamos lá. A nossa mão, voltar aqui para a câmera, né? Ainda está ativada. Vamos lá. A nossa mão, ela estava assim, certo? Né? Nessa pose. Agora a gente vai fazer ela assim, ó. Ok? Observa, né? Como a base aqui, ó. A parte de baixo ela é mais larga em relação à parte de cima, né? Então vamos lá. Vamos fazer essa abordagem aqui. Vou trocar aqui o lápis. Vou trocar aqui por um pincel que parece lápis, né? Nós vamos ter a base mais larga, ó. Aqui, onde eu estou colocando essa seta, onde seria as costas, né, da mão. E aqui, onde é a palma da mão. Pois bem, então vamos fazer agora a parte de cima. Acho que ficou um pouco grosso, né? Vamos deixar mais fino. Pronto, para não ficar exagerado. Eu vou fazer a mão, os dedos, né, com uma leve curva. Nesse sentido aqui, ó. Então, o meio um pouquinho mais arqueado, né? Virado para o lado de dentro. E as extremidades embaixo e em cima levemente para fora. É suave, tá? Tem que ser uma aplicação bem sutil disso aqui. Pra não ficar uma coisa estranha, né? Exagerada. Ok, então a gente tem ali a ponta do dedo médio, né? Eu vou pegar aqui a referência do dedo indicador. Vou pegar aqui, ó. Transferir para cá. E aí, pelo fato do dedo indicador estar na frente, ele acaba cobrindo, né, a parte onde estava o dedo médio. Aqui fica a região do polegar. Então,
A base dele tá aqui, ó. Parte de cima acho que nem precisa, né? Só essa parte de baixo aqui, ó, tem a seta, vai nos importar. E aqui, esse pequeno círculo, ó, representaria ali a ponta do dedo, né? Então, já que o conceito aqui gira em torno de cilindros, né? A ideia dos cilindros. Então, essa parte aqui, ó, representa isso aqui, ó, certo? Seria essa a representação que a gente está fazendo. Deixa eu deixar mais sutil, né? Ficar marcado demais não dá uma sensação ruim. Pronto. Agora nós podemos pegar as outras articulações e transferir para cá, ó. Os demais dedos, eles, obviamente, se os dedos estiverem bem alinhados, eles não vão aparecer. Vamos aqui mais uma vez, né? Então, ó, se a nossa mão, ela tá, dependendo do ângulo, ó, a gente só consegue ver dois dedos, né? Esses outros dois dedos aqui, ó, o anelar e o mínimo, eles não aparecem, né? Então, a gente só consegue ver dois dedos, né? Então, primeiro, esse é o conceito que a gente está aplicando aqui. Agora a gente pode fazer um pouco de acabamento nesse processo. Ah, pessoal, tem uma coisazinha que eu esqueci de falar, né, cara? Eu tenho que respirar muito para falar isso. Mas vamos lá, ó. Você tá gostando do vídeo, cara, né? Ó, não se esquece, cara, deixa o like aí, ó. Você curte o vídeo, compartilha, deixa um comentário, né? Eu tenho certeza que uma aula como essa daqui você não encontra em qualquer canal por aí, né? Claro que tem muito cara bom explicando por aí, sei muito bem disso, né? Mas você há de concordar comigo que esses detalhes aqui que eu estou lhe mostrando, né? Tanto lá no SketchUp, né? Quanto aqui na câmera, mostrando a mão, para você entender toda a estrutura. Eu tenho certeza que uma abordagem como essa, mais elaborada, você não encontra tão facilmente assim, né? Então, não esquece aí que isso acaba incentivando poder continuar produzindo, né? Esse tipo de conteúdo. Então vamos lá, dando que continuidade, ó. Bem aqui eu já vou fazer a aplicação de onde ficaria a unha também. Eu estava pensando agora aqui numa coisa que era disponibilizar aquele pequeno modelozinho. Eu sei que ele ficou tosco, mas ele é um modelo de fato útil, né? Para quem está começando, para quem quer uma referência bem simples. Então eu vou ver uma forma de compartilhar aquele modelo. Não sei se o SketchUp permite outras pessoas acessarem, né? Mas se não for possível, eu vou ver se eu baixo, deixo no Drive e aí se eu conseguir, eu coloco no link aqui na descrição. E aí você vai poder girar a mão, aquele modelo lá da mão no ângulo que você quiser e poder fazer outras abordagens. Mas certamente já deve haver sites que disponibilizem modelos mais elaborados, né?
Essa unha ficou um pouco estranha. Vamos tentar reconfigurar isso aqui. Acho que ficou melhor. Então vamos novamente aplicar um pouco de sombra. Pronto. Então a gente tem aqui a construção da a nossa mão em dois ângulos, né? Nós temos a construção dela vista de frente e também nós temos a construção feita de perfil. Então é isso aí, pessoal. Olha só, dessa vez é sério, né? Você chegou até aqui nesse vídeo, não se esqueça, né, de você curtir o vídeo, de você compartilhar, deixar um comentário aí. E nós vamos continuar esse mesmo assunto na nossa próxima aula, né? Dessa vez nós vamos fazer uma abordagem como que eu havia apresentado aqui, ó. Vamos pegar a mão e fazer ela com poses, né? Diferentes, e a construção do dedo também um pouco mais elaborada. Por isso que é importante você treinar essas primeiras duas etapas, né? Aqui onde nós analisamos a proporção da mão e no vídeo anterior onde nós analisamos a construção de cilindros. Então é importantíssimo que você possa ter essa compreensão para que fique muito mais fácil a nossa próxima abordagem, beleza? Então, a próxima a gente se vê. Ó, não se esqueça do seguinte, ó. Eu vou deixar aqui do lado um card de um vídeo aparecendo. E aí, enquanto você espera essa próxima aula, né? Você dá uma conferida lá, beleza? E aí no próximo a gente se encontra. Valeu!